Graça e paz, povo de Deus, jovens, mocidade do Senhor. Devocional de hoje, vamos falar um pouco de quando falta sabedoria. Quando falta sabedoria. Muitas das vezes nós estamos decidindo, diariamente, muitas decisões, muitos cenários que mostram decisões para tomarmos, e muitas dessas decisões são complexas, são difíceis, são situações que a gente às vezes não sabemos agir, e às vezes essas decisões têm dois caminhos, e quando olhamos esses dois caminhos são praticamente iguais à nossa visão, mas são diferentes, claro, Tem horas que nem é a falta de força, é a falta de sabedoria para decidirmos, para sabermos qual decisão tomar, qual caminho seguir, ter a direção para irmos. Tiago, na sua carta, no seu capítulo 1, no seu verso 5, no qual nós vamos ler daqui a pouquinho, vai estar falando para cristãos que estavam sofrendo algumas perseguições, estavam tendo algumas percas, estavam cheios de pressões, estavam sendo injustiçados. Eles não sabiam como reagir a tudo isso, o que decidir, o que fazer, nem como lidar com tantas dificuldades que estavam acontecendo com eles. E é dentro deste cenário, é dentro de toda esta ocasião, é dentro de todo esse movimento, esse mover que estava acontecendo com aquele povo. Tiago, ele diz aquele povo confuso para o caminho que eles devem ir. Eles estão dizendo, se está difícil, parafraseando o que Tiago está dizendo, se está difícil vocês entenderem e tomarem uma decisão, peçam a Deus, porque Deus ele vai mostrar o caminho certo para vocês prosseguirem. Deus ele vai revelar a vocês a decisão. Não é falta de força, é falta de sabedoria. E se vocês têm falta de sabedoria, peçam a Deus. Vamos ler esse versículo de Tiago. Tiago, no seu capítulo 1, no seu verso de número... o verso de número 5, no seu primeiro capítulo, da sua epístola universal, Diz assim, o versículo: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Vemos, Se temos falta de sabedoria, Tiago ele mesmo diz que Deus lhe dá liberalmente. Não tem nenhuma reclusão. Deus não vai negar a sabedoria para você. Se você está pedindo sabedoria para Deus, e sinceridade, em verdade, em precisão, peça a Ele que Deus ele vai te revelar. E Tiago mesmo ele vai dizer que Deus não vai jogar em nossa cara. Deus não vai ser como muitos que ajudam, mas ajudam jogando na cara, ou então insultando, xingando, chamando de burro, chamando de besta, que não sabe resolver nada, que não sabe discernir, que não sabe ter responsabilidade, que não sabe ter falta de entendimento para decidir essas coisas. Deus ele não vai jogar em nosso rosto, em nossa cara essas coisas, mas ele vai dar liberalmente a sabedoria dele. Então, quando nós estivermos com falta de sabedoria, quando nós estivermos com falta de entendimento para discernirmos algo, para decidirmos algo, tenha livre acesso a pedir a Deus esta sabedoria. Pois não é uma sabedoria humana, não. É uma sabedoria que vem do alto. Então nós sabemos que ela é perfeita, sabemos que ela é completa, sabemos que ela é maravilhosa, e que com toda certeza ela vai mostrar o caminho e o caminho certo para ir. Meus queridos jovens, sabedoria não é saber muito.
Nós precisamos dividir isso, saber separar. Sabedoria não é ter muitas informações aqui, não. Sabedoria é saber discernir as coisas, é saber decidir, é ter a sabedoria para conseguir escolher aquilo que realmente é bom. Se você sabe muito, mas não faz muito, são meras informações. Tem gente que com muita informação e com pouca direção para a vida. Sabedoria, ela é a luz para caminharmos. É a luz para caminharmos quando a mente ela está escura. Quando a mente ela está em completa escuridão. Então a sabedoria ela é a luz para guiar o nosso caminho. Me lembro bem aqui agora um versículo do Salmo que a luz para os nossos pés, se não me engano, é a palavra de Deus. Então nós sabemos que a melhor sabedoria, a melhor decisão vem do Senhor. E nós sabemos que a palavra de Deus é a palavra de Deus. Ela não contém, ela é a palavra de Deus. E aqui dentro deste livro, desta biblioteca, que é o que diz a palavra Bíblia, é o acúmulo de vários livros. Aqui tem, meus queridos irmãos, jovens, conselhos e muitos conselhos. Os provérbios, Salomão com a sabedoria divina. Provérbios, como outros livros, tem tantos e tantos conselhos para a nossa vida. Desde conselhos que nós não imaginamos que tem para a nossa vida, lá tem. Então, nós devemos, claro, ser sensíveis à voz do Espírito Santo, a falar conosco, a nos dar direção, mas temos que ter também, a leitura em dia disso aqui, porque é isso aqui, é a palavra de Deus que também vai nos guiar diariamente. Às vezes nós paramos e pensamos que Deus não está falando conosco porque não ouvimos uma voz audível, porque nós não vimos grandes sinais, porque nós não vimos grandes coisas, porque Deus não escreveu nas nuvens, porque Deus não colocou, por exemplo, uma placa de caminhão quando estamos a uma estrada, algo para falar conosco, algo sobrenatural que Ele não falou conosco. Enganoso é este pensamento. Deus fala no simples. Como eu tenho dito num devocional que eu já postei, Deus ele também fala no simples. Às vezes nós não percebemos quando Deus está a falar conosco, mas Ele está a falar conosco. Às vezes Deus fala conosco quando vem à nossa mente um versículo e quando nós vemos este versículo cai certeiramente na situação que nós estamos passando. E isso é o Espírito Santo de Deus a falar conosco. Então nós temos que ter a palavra de Deus em nossa mente, pois ela é a sabedoria. Ela é a luz para os nossos caminhos. Ela é a luz para os nossos pés, para caminharmos e enxergarmos o caminho, meus irmãos. Louvado seja Deus. Queridos, se as nossas vidas está sendo como aquilo que estava acontecendo com aquele povo em Tiago, lá no tempo de Tiago, se nós estamos passando em um ponto em que de nossas vidas onde nós não sabemos a escolha que devemos tomar, faça como Tiago ensinou, peça a Deus, peça a Ele a sabedoria, porque Ele dará. Louvado seja Deus. Ele dará para nós, e a sabedoria que nós precisamos, que você precisa, já está disponível. Já está disponível, basta apenas buscarmos, basta apenas mergulharmos na palavra de Deus, basta somente estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo, para entendermos o que Ele quer para nossas vidas, para entender qual a situação, qual a resposta para a situação, qual decisão tomarmos. Queridos irmãos, jovens, nossas vidas são cheias de decisões durante o dia inteiro tem decisões, que nós venhamos fazer como Tiago, pedir a Deus a sabedoria, fazer como ele diz, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada.